linchamento de uma mulher no Guarujá, litoral sul de São Paulo, acendeu uma discussão. Por que a população está cada vez mais julgando e punindo prováveis culpados de crimes? Falta de educação em casa ou na escola, ou a insatisfação generalizada com a onda de violência? No início desse mês, um crime brutal chocou o país. Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi linchada por populares em Guarujá, no litoral do estado de São Paulo, depois de ser confundida com uma sequestradora. O caso teria ocorrido por causa de um boato espalhado em uma página de rede social na internet de que havia uma mulher na região que sequestrava crianças para fazer magia negra. Um retrato falado foi divulgado e algumas pessoas atribuíram a imagem a Fabiane. Após as agressões, a mulher chegou a ser internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Eu estou chocada com esse caso lá do Guarujá, durmo pensando, acordo pensando e paro para pensar assim, eu estou andando na rua, me coloco no lugar daquela moça, de repente uma loucura, um pessoal ensandecido avança em você, te lincham e você nem sabe por quê. Em janeiro deste ano, teve um outro caso em que populares fizeram justiça com as próprias mãos, só que foi na zona sul do Rio de Janeiro. Um adolescente de 15 anos foi espancado e amarrado em um poste. O jovem seria o autor de furtos na região. Um grupo conhecido como justiceiros seria o responsável pela violência. Casos como esses vêm ganhando repercussão, pelo menos é o que afirma este sociólogo. De acordo com ele, violências praticadas por grupos sempre ocorreram, mas há algum tempo vem tendo mais visibilidade. Só neste ano já foram pelo menos 20 casos divulgados. O que tem acontecido é que é uma onda que está vindo no Brasil, um crescimento mais recorrente, e isso está levando as pessoas a ficarem, primeiro, mais preocupadas, mas também tem o outro lado, o outro efeito que é de, olha, já começamos a fazer isso mesmo, então vamos fazer dessa forma. Nas ruas, as explicações a respeito desse tipo de crime são diversas, mas uma coisa é certa, há uma insatisfação generalizada da população. Acho que é revolta, né? O pessoal está muito revoltado, e outra coisa, hoje não se tem mais amor ao próximo. Por achar isso uma coisa banal, eles acabam fazendo justiça com a própria mão. As pessoas fazem isso porque elas não veem o governo, a polícia agindo, então elas acham que elas têm que agir por elas mesmas. E para o sociólogo é preciso que haja uma mobilização do governo e de órgãos da sociedade civil para tentar mudar essa realidade. É preciso fazer uma discussão profunda sobre deveres da cidadania. Quais são os deveres do cidadão? Conviver em paz, respeitar o patrimônio público e privado, respeitar a vida alheia, não banalizar as coisas. Isso não é discutido, você não ensina isso em casa, não ensina nas escolas, não ensina nos ambientes de trabalho e depois quer que a população saia preservando essas coisas. Barbárie, não dá para classificar essas imagens que a gente viu na reportagem como outra coisa, né? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com o doutor Antônio Alberto do Vale Cerqueira, ele é advogado, criminalista. Isso, Fred. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Vamos explicar primeiro o linchamento. Há uma diferença de linchamento e de espancamento, né? Da forma como não existe no texto legal do nosso direito penal a definição do crime de linchamento, né? O que nós temos aí é uma definição conceitual de que o espancamento ele pode ser gerado por apenas uma pessoa, né? Só como um agente. Já para a gente ter o linchamento, se faz necessário o concurso de agentes, ou seja, mais de uma pessoa atuando contra a vítima. E o Código de Processo Penal não diz, não especifica, o senhor mesmo já diz, né? Não tipifica o linchamento, né? Não. Mas algo parecido. O que acontece hoje é que nós não temos o crime de linchamento. Então, mas geralmente o linchamento ele se dá porque o agente do crime ele age motivado para fazer vingança, para fazer a lei que ele entende ser a correta. E nestes casos, o artigo do Código Penal que seria aplicável seria o exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, ele faz justiça com as próprias mãos. Além desse crime especificamente, aí há um conjunto de crimes. Então, se do linchamento resultou a morte da vítima, aí esse agente vai responder por este crime aliado ao crime de homicídio ou ao de lesão corporal e assim por diante. No caso até dessa mulher lá do Guarujá, né, no litoral sul de São Paulo, já tem 4 presos, né, suspeitos de participação, né, os vídeos mostraram aí, dava para identificar mesmo as pessoas que participaram desse ato bárbaro, né?
E essas pessoas vão responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e sem chance de defesa para a vítima. Perfeito. Nesse caso, é isso mesmo, assim, a justiça entende, a polícia vai denunciá-los, né, com duplamente qualificado, e esse deve ser aceita a denúncia. A depender da instrução, a gente não conhece aqui os detalhes do processo, mas a depender da instrução, do que se levantar de prova, sem dúvida nenhuma, ali o homicídio foi, de fato, qualificado e as cenas de vídeo que foram divulgadas, elas já nos retratam isso de forma bem clara. Esse é mais um exemplo, né, como a gente também já mostrou na reportagem, doutor Antônio. Tivemos no começo do ano um rapaz que foi preso junto a um poste lá no Rio de Janeiro, um outro rapaz no Nordeste que foi jogado a um formigueiro. Quer dizer, aquela situação de justiça com as próprias mãos, que na verdade não chega a ser uma justiça, porque a justiça mesmo proíbe e coíbe esse tipo de ação, né, doutor? Corretíssimo. O que acontece, infelizmente, é que a inaptidão do Estado para lidar com a violência e essa banalização da violência está fazendo com que o cidadão comum, o indivíduo, ele avoque essa responsabilidade para si, de forma, por óbvio, totalmente ilegal, não? Mas ele avoca essa responsabilidade para si. E aí, a solução que temos é, na mesma medida em que devemos reprimir atos como esse, devemos também entender o quão essencial se é investir na segurança pública. Para a gente deixar claro, então, né, doutor, quem comete um ato ilícito ou criminoso e as pessoas se revoltam contra essa pessoa, essas pessoas também estão cometendo um ato ilícito, né? Estão cometendo um ato criminoso e com graves consequências. Então, num caso como este, lembrando que a qualquer um do povo é facultado o direito de prender alguém em flagrante delito, em casos como esse, o criminoso deve ser contido e a polícia acionada. Ponto. A gente, voltando a falar daquele caso do Guarujá, né, que aconteceu semana passada, a pessoa, teria começado, né, por um vídeo divulgado na internet, na qual a mulher que acabou morrendo teria sequestrado crianças e praticado abusos. Na verdade, ela não teria participação em nenhum tipo desse crime, e a pessoa que postou esse vídeo de forma aí até irregular, ele acabou tirando depois, essa pessoa pode ser também penalizada por ter incitado um certo tipo de violência? Eu realmente não conheci o teor do vídeo, mas imaginando que ele divulgou que ela teria feito isso, ele cometeu contra essa senhora, contra a vítima, um crime contra a honra. Está previsto ali dentro dos crimes contra a honra, como é o caso da calúnia. Agora, quanto ao fato criminoso que aconteceu e as suas consequências, que foram a morte, aí ele não terá nenhum tipo de responsabilidade. A calúnia, né, a injúria seria um crime teoricamente mais brando, mas o fato de ter resultado na morte da mulher, ele pode responder de alguma forma? Não. Aí não, né? Existe um conceito para se haver crime que deve haver um nexo de causalidade. Você tem que conseguir construir um liame entre a ação do agente e o resultado. Nesse caso aí, vejo com muita dificuldade que seja possível se construir algo nesse sentido contra o divulgador da calúnia. Tá certo. A gente conversou aqui com o doutor Antônio Alberto do Vale Cerqueira, advogado criminalista. Doutor, obrigado pela participação. Muito obrigado. Até uma próxima. Estou à disposição. O processo sobre o uso de garrafas da fabricante de cachaças Ipió